Juízes, capítulo 7. Então Jerubaal, que é Gideão, e todo o povo que estava com ele levantaram-se de madrugada e acamparam junto à fonte de Arode. O acampamento dos midianitas estava ao norte, no vale, perto do monte Moré. O Senhor disse a Gideão: o povo que está contigo é grande demais para eu entregar os midianitas em suas mãos. Para que Israel não se glorie contra mim, dizendo: foi a minha própria mão que me livrou, vai e anuncia o seguinte ao povo: quem for covarde e medroso volte e retire-se do monte Gileade. Então 22.000 se retiraram, e 10.000 ficaram. O Senhor disse também a Gideão: ainda são muitos. Faze-os descer à beira da água, e ali separarei os que ficarão contigo. E, se eu disser, este irá contigo, ele irá. Mas se eu disser, este não irá contigo, ele não irá. Gideão fez descer o povo à beira da água. Então o Senhor lhe disse: todo aquele que lamber as águas com a língua, como faz o cão, tu separarás de um lado, e todo aquele que se ajoelhar para beber, colocarás do outro. Os que lamberam a água, levando a mão à boca, foram 300 homens, mas todo o resto do povo se ajoelhou para beber. Então o Senhor disse a Gideão: eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos com estes 300 homens que lamberam a água. Mas, quanto ao resto do povo, volte cada um ao seu lugar. Gideão enviou todos os outros homens de Israel para suas tendas, mas reteve os 300, que ficaram com as provisões e as trombetas do povo. O acampamento dos midianitas estava abaixo deles, no vale. Naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão: levanta-te e desce ao acampamento, pois eu o entregarei nas tuas mãos. Mas, se tens medo de descer, leva contigo teu servo Purá ao acampamento e ouve o que dizem. Assim as tuas mãos serão fortalecidas para atacar o acampamento. Então ele e o seu servo Purá desceram até o posto avançado das sentinelas do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos do leste cobriam o vale, como uma multidão de gafanhotos, e os seus camelos eram inumeráveis, como a areia na praia do mar. No momento em que Gideão chegou, um homem estava contando um sonho ao seu companheiro. Eu tive um sonho em que um pão de cevada vinha rolando sobre o acampamento dos midianitas, e quando chegou a uma tenda, bateu nela e a derrubou. A tenda virou de cima para baixo e ficou estendida por terra. Quando seu companheiro ouviu isso, respondeu: isso não é outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou nas mãos dele os midianitas e todo este acampamento. Quando Gideão ouviu o sonho contado e a sua interpretação, adorou a Deus. Em seguida, voltou ao acampamento de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o acampamento dos midianitas nas vossas mãos. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias, pôs trombetas e jarros com tochas acesas nas mãos de cada um deles e lhes disse: olhai para mim e fazei como eu fizer. Assim que eu chegar à extremidade do acampamento, fazei o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos a trombeta, tocai também as trombetas ao redor de todo o acampamento e gritai: pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que estavam com ele chegaram à extremidade do acampamento no princípio da vigília da meia-noite, logo depois da troca das sentinelas. Então tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros que tinham nas mãos. Assim as 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, segurando com a mão esquerda a tocha e com a direita a trombeta. E gritaram: a espada! Pelo Senhor e por Gideão! E cada um permaneceu no seu posto ao redor do acampamento. Então todos os midianitas, gritando, começaram a fugir. Quando as 300 trombetas foram tocadas, o Senhor fez com que todos no acampamento voltassem a espada uns contra os outros. Mas muitos fugiram até Bet-Sita, em direção de Zererá, até os limites de Abel-Meolá, perto de Tabate. Então os homens de Israel, das tribos de Naftali, de Asser e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão também enviou mensageiros por toda a região montanhosa de Efraim, dizendo: descei para atacar os midianitas e ocupai as águas deles até Bet-Bara e também o Jordão.
Todos os homens de Efraim foram convocados e ocuparam as águas até Bet-bara e também o Jordão. E prenderam 2 líderes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na rocha de Oreb, e Zeeb no tanque de espremer uvas de Zeeb. Em seguida, perseguiram os midianitas, e depois levaram a cabeça de Oreb e a de Zeeb a Gideão, que estava do outro lado do Jordão. Capítulo 8. Depois disso, os homens de Efraim perguntaram a Gideão: Por que não nos chamaste quando foste guerrear contra os midianitas? E o repreenderam duramente. Mas ele lhes respondeu: O que fiz em comparação com o que fizestes? O resto das uvas de Efraim não é melhor do que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou os líderes dos midianitas, Oreb e Zeeb, nas vossas mãos. O que pude fazer não se compara com o que fizestes. Depois dessas palavras, a ira deles contra Gideão abrandou-se. Gideão e os 300 homens alcançaram o Jordão e o atravessaram. Estavam exaustos, mas mesmo assim continuaram a perseguição. Gideão disse aos homens de Sucote: Peço-vos que deis pão à tropa que me segue, pois está exausta, e eu continuo perseguindo Zeba e Zalmuna, reis dos midianitas. Mas os líderes de Sucote responderam: Já estão em teu poder as mãos de Zeba e Zalmuna, para que demos pão ao teu exército. Gideão respondeu-lhes: Pois quando o Senhor entregar Zeba e Zalmuna nas minhas mãos, rasgarei a vossa carne com os espinhos e espinheiros do deserto. Dali subiu a Peniel e fez o mesmo pedido aos homens do lugar. Estes lhe responderam como os homens de Sucote. Por isso disse também aos homens de Peniel: Quando eu voltar com a vitória, derrubarei esta torre. Zeba e Zalmuna estavam em Carcor com o seu exército, cerca de 15.000 homens. Estes foram os que restaram de todo o exército dos povos do leste, pois 120.000 homens que usavam espada haviam morrido. Gideão subiu pelo caminho dos nômades, a leste de Nobá e Jogbiá, e atacou o exército de surpresa. Zeba e Zalmuna, os 2 reis midianitas, fugiram, mas Gideão os perseguiu e os capturou, derrotando também todo o exército deles. Quando Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pelo caminho de Heres, capturou um jovem de Sucote e o interrogou. Este lhe deu por escrito os nomes dos 77 líderes e anciãos de Sucote. Depois Gideão foi aos homens de Sucote e disse: Aqui estão Zeba e Zalmuna, por causa deles ristes de mim, dizendo: Acaso já estão em teu poder as mãos de Zeba e Zalmuna, para que demos pão aos teus homens exaustos? Então ele prendeu os anciãos da cidade e os castigou com espinhos e espinheiros do deserto. Também derrubou a torre de Peniel e matou os homens da cidade. Depois perguntou a Zeba e a Zalmuna: Como eram os homens que matastes em Tabor? E eles responderam: Eram como tu, cada um parecia filho de rei. Gideão continuou: Eram meus irmãos, filhos de minha mãe. Juro pelo nome do Senhor que, se tivesseis poupado a vida deles, eu não vos mataria. E disse a Jéter, seu primogênito: Mata-os. Mas o jovem teve medo e não puxou a espada, pois ainda era muito novo. Então Zeba e Zalmuna disseram: Vem tu mesmo e mata-nos. Para isso é preciso ter coragem de homem. Então Gideão avançou e matou Zeba e Zalmuna, e tomou os adornos que estavam no pescoço dos camelos deles. Então os homens de Israel disseram a Gideão: Reina sobre nós, tu, teu filho e o filho de teu filho, pois nos livraste das mãos dos midianitas. Porém Gideão lhes respondeu: Nem eu nem meu filho reinaremos sobre vós, mas o Senhor reinará sobre vós. Gideão também lhes disse: Quero fazer-vos um pedido. Que cada um me dê uma argola do despojo, porque os inimigos usavam argolas de ouro, pois eram ismaelitas. E eles responderam: Nós as daremos de boa vontade. Então estenderam uma capa onde cada um deles jogou uma argola do seu despojo. O peso total das argolas foi de 1.700 siclos de ouro, além dos adornos, dos pendentes e das vestes de púrpura dos reis midianitas e dos colares que os camelos tinham no pescoço. Gideão fez com esse ouro um colete sacerdotal e o pôs na sua cidade, em Ofra. E todo o povo de Israel se prostituiu ali com ele,
tornando-se uma armadilha para Gideão e para sua casa. Assim os midianitas foram derrotados pelos israelitas e nunca mais levantaram a cabeça. Durante a vida de Gideão, a terra teve sossego durante 40 anos. Então Jerubaal, filho de Joás, voltou e habitou em sua casa. Gideão teve 70 filhos gerados por ele, porque tinha muitas mulheres. A sua concubina que morava em Siquém também lhe deu um filho, a quem deu o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu já bem velho e foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, em Ofra dos Abiezritas. Depois da morte de Gideão, os israelitas novamente se prostituíram com os Baalins. Puseram Baal-Berite como seu Deus. Assim os israelitas não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os havia livrado das mãos de todos os inimigos ao redor. Também não foram benevolentes para com a casa de Jerubaal, isto é, Gideão, por todo o bem que ele havia feito a Israel.